Boa noite a todos. É uma alegria retornar à casa. Eu vou tirar aqui, tá? E para falar de um assunto tão importante. É a prece do Pai Nosso, sim, mas é só um pedacinho que nós vamos falar hoje. E eu já vou explicar para vocês também por quê. Jesus, quando esteve aqui, através dos seus discípulos, ele nos deixou a prece do Pai Nosso, que todo mundo conhece. Ela é tão poderosa, ela tem palavras assim tão profundas e não é à toa que ela ficou conosco durante tantos milênios, durante tantas gerações, e a gente ainda carrega ela, a gente recita a prece do Pai Nosso. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é para a gente tentar fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente, dentro desse hábito de recitar como um poema, é legal, né? A gente ler poemas, a gente se envolver na poesia, é lindo. Mas a prece, mais do que um poema, ela precisa ser sentida. Mais do que decorada. Quando a gente está rezando, quando a gente está conversando com Deus, a gente precisa entender o que a gente está falando. E por isso que hoje a gente vai falar só de um pedacinho da prece do Pai Nosso, que é para a gente conseguir entender o contexto, o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. Então, por isso que nós vamos abordar só um pedacinho, tá? E para a gente abordar esse pedacinho do Pai Nosso, do Pão Nosso de Cada Dia, eu fui buscar no livro da Meimei, psicografado pelo Chico Xavier, onde ela fala exatamente isso. Ela pega a prece do Pai Nosso e ela esmiuça, explica. E agora, fazendo um parênteses, a Meimei, ela desencarnou muito jovem, ela tinha 24 anos. E ela era uma educadora. Ela desencarnou lá em 1946. E olha que interessante, o nome dela é Irma de Castro Rocha. E ela era casada com Arnaldo Rocha. E quando ela desencarnou, o Arnaldo ficou desolado. Imagina, eles eram um casal jovem, recém-casados, então na flor da idade, né, vivendo ainda aquele amor nascente, né? E aí ele foi procurar o Chico buscando, como muitos naquela época e naquela cidade, buscavam o Chico em busca de notícias dos seus entes queridos que tinham partido. O Arnaldo não era diferente. Mas, para surpresa dele, quando ele chegou lá, o Chico olhou e disse: Arnaldo, que bom que você veio hoje. Eu tenho notícias da Meimei. Só que ninguém sabia que o apelido dela era esse. Porque eles dois, o casal, eles tinham se dado esse apelido enquanto eles leram juntos um livro. E Meimei significava, em chinês, amor puro. E aí ele começou a chamar ela de Meimei, mas ninguém sabia. E quando ele chega lá, o Chico revelou. E aí ele não teve dúvida de que realmente era ela que estava lá. Fechando parênteses aqui sobre a autora do livro, este livro, inclusive, que a gente vai falar hoje, ele é aqui da casa, tá? Ele tá ali para empréstimo. Então, como eu vou falar só um pedacinho, eu vou deixar o gostinho para vocês pegarem e lerem o restinho dele. Ele é muito gostoso. Ela é educadora, tá? Então ela escrevia para crianças. Embora esse livro tenha, às vezes, pode parecer para criança, ele é muito profundo. Fácil de ler. Então fica o convite para que vocês possam pegar aqui na biblioteca. Então, o que a Meimei nos fala sobre o pão nosso de cada dia?
ela diz para nós que quando a gente pede em oração que o nosso Pai nos dê o alimento de cada dia, perfeito, a gente precisa fazer esse pedido. A gente precisa rogar a Deus para que não nos falte o alimento e que não nos falte não só o alimento, mas os nutrientes para o nosso corpo físico. E muitas das famílias têm o hábito de orar antes das refeições, na frente do prato. Isso também é muito importante. Porque quando a gente está fazendo a oração, a gente está invocando as energias da espiritualidade para que nos proteja, para que nos abençoe. E aí quando a gente faz isso na frente de um prato de comida ou na frente da água, quando a gente faz o evangelho no lar, a espiritualidade derrama sobre esse alimento, sobre essa água, as energias que a gente está precisando. Eles sabem do que a gente necessita. Então, quando a gente roga o auxílio, eles vêm e nos trazem. Se vocês já assistiram o filme Nosso Lar, tem um momento ali que não lembro o nome dele agora, mas o segundo marido da viúva do André Luiz, ele estava muito adoentado. E ele está passando mal à noite. E aí a espiritualidade vai ali, até a mentora ali do André Luiz, porque o André Luiz estava ainda aprendendo, né? Então ela vai ali e ela impõe as mãos sobre a água, um jarro d'água que ele tinha na cabeceira da cama. Ela derrama os fluidos e de manhã ele acorda bem e ele disse: nossa, mas eu acordei muitas vezes durante a noite e alguém me mandava tomar água. E eu tomei a água e agora eu estou bem. Porque é isso, né? A energia da espiritualidade impregnada na água e no alimento que ingerimos. Então a importância de que a gente esteja sempre envolvido com as orações também no alimento e pedindo a Deus que este alimento possa nutrir fisicamente o nosso corpo, para que este corpo consiga cumprir com os desígnios de Deus durante toda essa existência, passar por todas as provações que precisamos passar. Então, mas o que a Meimei nos fala também, que o alimento, o pão nosso de cada dia, não é só o alimento, o jantar, o almoço. Ela fala que é também a ideia, o sentimento, a palavra e a ação. Ela diz o seguinte, que com os nossos modos de agir, a gente opera sobre os outros. Quando a gente conversa, a gente distribui pensamentos. E os nossos pensamentos influenciam nos nossos atos, que influenciam nos atos dos outros que estão ao nosso redor. Lei da ação e reação. Já ouviram falar nisso, né? Como é importante a nossa atitude para gerar uma atitude positiva no entorno que a gente vive. Se a gente gerar coisas boas para o mundo vai nos devolver coisas boas também. E a recíproca é verdadeira. Se eu gerar energias pesadas, ódio, rancor, se eu jogar essas energias para o mundo, o que volta para mim? Será que é bondade? Vai voltar o que eu jogar para ele. Então, se eu tiver pensamentos negativos e eu atirar para lá, vai voltar para mim também. É por isso que é muito importante a gente viver em torno de boas energias. Como é gostoso a gente oferecer flores para alguém. Parece que a gente está recebendo
Sim, é porque a gente está dando uma coisa legal e a gente recebe outra. A gente recebe aquela energia carregada de amor. Mas o contrário também acontece. E é o que mais acontece no nosso dia a dia. A gente pega o jornal e olha ali notícia de crime, lá nas páginas policiais. Cada dia, catástrofes, violência, coisas que nos chocam. E a gente vai consumindo este tipo de alimento para nossa mente. E se eu consumo este tipo de alimento, o que eu vou estar gerando dentro do meu organismo? O que vai estar dentro da minha mente? Se eu estou consumindo este tipo de alimento espiritual, mental. Então, eu vou atrair essas energias, eu vou atrair espíritos afins que pensam da mesma forma. Vamos pensar no nosso dia a dia como isso acontece. Quando a gente está focado em algo negativo, não parece que tudo dá errado? E dá errado porque a gente está pedindo para que dê errado. Mas se a gente inverte o nosso pensamento e foca no pensamento positivo, a probabilidade de dar certo é muito maior. Porque eu estou... Desculpa. Porque eu estou ajudando a energia do meu entorno a se higienizar. E falando em higiene, como é bom, principalmente agora no verão, ir para casa, tomar um banho, né? Higieniza o corpo. Mas e a gente higieniza a nossa mente? Ou a gente acaba, tá, vai, toma um banho, senta na frente da TV, liga a TV e é esse tipo de coisa que a gente vê. Aí a gente só se lava por fora, por dentro a gente continua ainda muito sujo, muito poluído. E aí então eu vi a Tati falando sobre o convite dos grupos de estudo. Isso é uma higienização mental. Então que nós possamos também, assim como a gente quer ingerir um alimento saudável para nutrir as nossas células, deixar o nosso corpo bem, que a gente possa então ter um alimento espiritual para a nossa mente, para o nosso espírito. Que a gente possa se reunir no entorno do estudo do Espiritismo, compreender o que Jesus quis dizer com tudo aquilo. Kardec, quando veio e codificou, explicou um pouquinho melhor todo o Evangelho de novo, como é importante. E para quem já frequenta os grupos de estudo, vocês vão concordar comigo, como a gente sai melhor depois de uma noite de estudo. Parece que a gente fica mais leve, né? E para quem não estuda, vamos experimentar. É muito gostoso. Vamos fazer essa limpeza mental e espiritual em nós mesmos. E aí, para contar uma historinha, gosto de colocar sempre as historinhas porque eu acho que a gente entende melhor. A Meimei, ela conta bastante historinha aqui no livro dela. E aí eu trouxe duas historinhas, vou contar uma agora. Ela fala do alimento espiritual. E ela conta que lá na metade do século passado, antes ainda, ela conta que tinha um professor que ele estava indignado com as turmas dele porque estavam consumindo esse tipo de leitura. E aí ele estava preocupado porque essas leituras geravam nessas crianças mau comportamento, mau palavreado,
Eles não conseguiam, não se concentravam, não prestavam atenção nas aulas e eram extremamente mal educados entre eles e com os professores também. E aí esse professor, ele pensou, ele disse, vou ter que aprontar alguma para cair, para organizar isso aí, não tá legal. Aí ele realmente aprontou. Chegou no dia da merenda, ele apresentou uma merenda diferente que a gurizada detestou. Eles se viram ali na frente de pão com lama, batata podre com doce no meio, pedaços de maçã e tomates estragados, geleia com fel e pimenta. Odiaram, né? E começaram a xingar o professor usando todo aquele palavreado que eles já estavam acostumados. E aí o professor disse, espera aí que eu vou explicar uma coisa para vocês. Eles meio que fizeram um pouco de silêncio e ele disse, meus filhos, se nós precisamos de alimento puro e saudável para o nosso corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. Explicou isso tudo que a gente já falou ali antes, né? O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é fonte da nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens, e aqui se a gente trouxer para a nossa atualidade, videogames, seriados, filmes, né? As aventuras criminosas, a violência representam substâncias apodrecidas que a gente absorve, que a gente ingere e vamos envenenando a vida mental, prejudicando-nos a nossa conduta. Se gostamos de refeições saborosas que auxiliem a conservação da nossa saúde, procuremos também esse mesmo conteúdo nos livros, nos filmes, para cooperarem na defesa da nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos do bem, daquilo que é o correto. Aí então, encerrou a merenda, aquele dia eles ficaram sem merenda, e eles pararam e começaram a refletir aquilo tudo que o professor tinha falado. E eles se propuseram, então, a modificar a postura deles, a conduta deles. Não é do dia para a noite que isso se resolve, mas gradativamente eles foram modificando a sua forma de agir, o seu palavreado, a sua conduta. E aí? Como é que nós estamos alimentando a nossa alma? Quem de nós aqui não assiste uns filmes meio pesados de vez em quando? Não pega lá o jornal? Opa, vou direto lá para o policial, quero ver quem que foi preso, né? Porque essas coisas, elas nos instigam. A gente tem curiosidade. Mas vamos lembrar, quando a gente estiver olhando isso tudo, faz parte do nosso meio. Quando a gente estiver olhando isso tudo, que a gente possa olhar esse conteúdo e modificar um pouquinho. Será que eu consigo fazer uma oração para aquele bandido que foi preso? Para aquele que está no meio dessa violência? Bom, daí eu já estou mudando um pouquinho a minha sintonia. Aí eu já estou modificando um pouquinho e tirando aquela podridão do meu alimento. E aí sim, faz uma oração e retoma a tua leitura edificante, os conteúdos saudáveis para a tua mente e para o teu espírito. Tem outra partezinha bem importante do Pai Nosso que precisamos refletir. O dai-nos hoje. Tem
duas questões ali bem importantes. Por que Jesus diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje? Primeiro é porque a gente precisa se esforçar. Porque se eu tiver o tempo inteiro tudo que eu necessito, tudo que eu quero, qual vai ser o meu esforço? Qual vai ser a minha retribuição a tudo que eu recebo? Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. E outra é a gratidão. Se eu tiver tudo hoje, talvez amanhã não preciso nem rezar. Eu vou ter tudo de novo. Vou precisar ser grato. Aí que tá. Deus nos dá tudo aquilo de que a gente precisa. Não aquilo que a gente quer. Mas aquilo que a gente necessita nesta nossa jornada, nesta nossa caminhada evolutiva. E a gente recebe muito mais do que a gente precisa. E a gente não é nem grato por isso. Então fica essa reflexão que a gente precisa fazer a nossa parte, nos esforçar e sermos gratos. Aí eu botei aqui uma imagem da formiga. Porque a natureza nos dá todos os dias exemplos grandiosos de como fazer, de como ser grato, de como pedir. Os animais, em especial aqui a formiga também, as abelhas, né? Os animais todos, eles trabalham para acumular aquilo que eles precisam para eles passarem o inverno. Aquele inverno. Não é o inverno de 20 anos. E às vezes eles acumulam alimento para eles e para nós. Tipo as abelhas, por exemplo, né? A gente vai lá e tira o mel das abelhas. Então, que nós possamos olhar para isso e perceber que a gente precisa trabalhar, sim. Precisa se esforçar, sim. Mas a gente não precisa acumular grandes fortunas. A gente precisa do necessário, não o supérfluo. Então que eu possa também, quando eu tenho um pouco a mais, estender para o meu irmão que não tem. Para que eu não precise ficar acumulando. Se eu tiver comida demais em casa, ela vai estragar. Que eu possa estender para quem talvez não tenha. E de novo, a Meimei nos traz exemplos, histórias. E o outro exemplo aqui é da natureza. O exemplo da árvore. Ela conta aqui também, ela na quinta parte, isso que eu estou lendo aqui, tá? É na quinta parte do livro, o resto fica por conta de vocês. Então, no exemplo da árvore, olha o que ela conta. Ela diz então que Deus, quando criou a natureza, criou as árvores, Ele deu uma incumbência para que as árvores, elas servissem o ser humano. Independente do ser humano ser bom ou ruim, que servisse o ser humano. E a árvore deste exemplo, dessa história, ela estava incumbida a seguir à risca os desígnios do Criador. E lá estava a árvore bonita, cheia de frutos, carregadíssima, linda. E aí tinha um ladrão, lá na cidade, que cometeu um crime e fugiu, foi para o meio do campo. E aí ele viu a árvore, pai, estava com fome. Foi lá, pegou um monte de fruta, comeu, se empanturrou. Aí ele ficou cansado e aí ele pensou, eu vou ter que dar uma cesteada. Arrancou uns galhos da árvore, fez uma caminha embaixo da árvore, se deitou ali. E a árvore
como ela precisava servir a todos, inclusive os criminosos, ela estava muito feliz. Inclusive ela balançava as folhas para fazer uma brisa suave para ele dormir. E aí ele descansou. E aí ele, bem descansado, acordou, escutou a sirene dos carros da polícia vindo atrás dele. E agora? O que ele vai fazer? E ele olhou para a copa daquela árvore e ele pensou: olha, ela está me convidando para subir. E ele subiu na copa da árvore e se escondeu no meio daquelas flores, daqueles frutos e daquelas folhas. Chegou a polícia, passou por baixo, a árvore fechada, nem tinha como ver se tinha alguém lá em cima, foram embora. Naquele momento, ele desceu da árvore e ele percebeu: olha o que eu fiz. Ele disse: eu sou um criminoso, mas ela me deu de comer, ela me ofereceu abrigo, ela me ofereceu repouso e ela ainda me protegeu. E eu? O que eu faço? Eu só faço coisa ruim, ele disse, pensou entre ele, né? E aí, extremamente emocionado, ele percebeu a grandiosidade da vida, a grandiosidade da natureza e da criação de Deus. E é nesses momentos pequenos que a gente reflete e que a gente pesa as nossas atitudes, certas ou erradas. Principalmente as erradas, precisamos refletir. E aí ele refletindo e ele pensou: eu estou muito errado. E começou, a partir dali, modificar um pouco o curso da sua vida. Assim como os meninos da história de antes, não foi da noite para o dia. Mas ele começou aos pouquinhos a se modificar. Enfim, então, o que a parte do pão nosso de cada dia nos traz para refletir? A importância da saúde do corpo e do espírito estarem em equilíbrio. Não posso cuidar só do corpo sem cuidar da minha mente e da minha alma. Que eu possa então manter os dois equilibrados. Deus nos concede recursos diários para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Que possamos filtrá-las e deixar de lado aquelas emoções que não nos fazem bem. Nós absorvemos os pensamentos dos outros e nós os retroalimentamos com os nossos pensamentos. Ele nos diz também: cede o pão que te sobra ao próximo, e o Senhor te enriquecerá de bom ânimo e de alegria. Falar mal dos outros ao invés de ajudá-los é o mesmo que envolver os nossos sentimentos em lama invisível, ao invés de fazê-los brilhar. E ele diz também, ela diz, né, a Meimei: prepara a sementeira de agora para aqueles que virão no futuro. Então, prepara o teu campo, o teu entorno, com pensamentos edificantes, positivos sempre. Afasta de ti todo e qualquer pensamento negativo, para fazer com que a tua alma esteja saudável. O recado da noite era este, e agora, para terminar, eu queria trazer a prece do Pai Nosso, um pouquinho diferente, talvez alguns já conheçam. Quem nos trouxe ela um pouquinho modificada foi Emmanuel. Por que ele modificou? Ele botou algumas palavrinhas exatamente para nos fazer refletir
na prece. Porque quando a gente recita, né, como eu falei antes ali no começo, a gente recita a prece como um poema, ela vai automática e a gente não pensa no que nós estamos falando. E aí eu trouxe a prece do Pai Nosso, por Emmanuel, para a gente conseguir refletir. Eu vou deixar ela aqui no telão, mas quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos, a gente vai sentindo verdadeiramente cada palavra que Ele nos traz. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja.